é isso, minha gente. O relacionamento hoje anda tão desgastado e às vezes uma gota enche o copo. Você sabe quando eu era mais nova, né? Quando eu comecei a namorar com meu marido e casei, o negócio era muito complicado, porque a gente brigava por nada. E às vezes eu falava alguma coisinha e essa coisinha explodia um conflito tão grande e era coisa boba, mas eu não percebia. E eu vejo hoje muita gente fazendo isso, né? Eu vejo às vezes, as minhas filhas não, porque elas aprenderam, graças a Deus. Mas às vezes um conflitinho, alguma coisinha que você fala, ele descamba para um lado, né? Para um lado que quando você vê, a briga tá certa. E hoje, quando a gente tá ficando muito em casa, né? A maioria das pessoas estão ficando muito em casa, isso tá acontecendo muito. Diz pra mim, quem tem esse problema? Quem acontece isso com você, se não acontece? Bom, eu acredito que aconteça, porque é normal que esteja acontecendo isso com todo mundo, né? O desgaste da relação acontece, é normal. Se acontece com um amigo, se às vezes acontece com algum filho, por que com o parceiro, com a parceira não acontece? Então, isso é muito normal. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. E eu espero, viu, Instagram? E eu espero que você se toque, comece a ver as coisinhas que a gente faz e não percebe. Porque a gente não percebe, viu, gente? Então, é isso. Bom, a gente vai falar de uma coisa que é uma das principais e a gente faz assim, bem inconsciente. Quando a gente quer mudar a pessoa. Gente, diz pra mim, quem nunca tentou mudar? Dá um joinha aí pra mim, quem já tentou mudar? Mudar aquela pessoa. Tentar, quando eu falo mudar, não necessariamente precisa mudar tudo, mas alguma coisa que você queira que aquela pessoa mude o jeito. Vamos supor, mudar não só o comportamento, mas vamos supor, você olha a pessoa com aquela roupa, você fala assim, tá legal. Mas daí o que você faz? Fala pra mim. Você já dá na lá, nossa, ó, não saia com essa roupa tá horrível, não quero que você não quero que você saia, não quero. O problema não é quando você fala assim, não tá bom, o problema é quando você fala, eu não quero, esse não quero é a desgraça do mundo. Quando você não quer, com certeza a outra pessoa quer, entende? Então, roupa é bem complicado. Outra coisa que acontece muito, quando você fala assim, nossa, você tá gordinho, hein? Nossa, como você engordou. Gente, isso não é pra falar nem pra mulher, nem pra homem, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Que eu vou falar uma coisa pra você. Quando você fala isso pra pessoa, você tá gorda, ou você emagreceu muito, ou você tá alguma coisa assim, que você tá lidando direto com a pessoa, você tá ferindo o que ela enxerga dela. Porque você enxerga uma coisa dela e ela própria enxerga outra coisa. Então, quando você fala alguma coisa desse jeito, você tá ferindo o que aquela pessoa enxerga dela. Você tá distorcendo a visão dela, entende? Então, é muito importante que a gente preste atenção em coisas assim. Não só mudar o comportamento, porque mudar o comportamento, às vezes você fala assim, não tá legal, isso, tal. Tenta mudar de verdade, tenta fazer situações para mudar, mas o problema é quando a gente fere a pessoa, sabe? Lá no interiorzinho dela. Nossa, mas você tá gordo hoje. Hoje não, você está gordo. A sua roupa não tá legal. Essas coisas é muito complicado. Pensa bem, quem já não tentou? Diz pra mim. Quem já não fez uma coisa dessa com a pessoa e a gente não percebe mesmo, porque a gente fala assim tão na espontaneidade que quando você vê, já falou. E palavras não voltam atrás. Vocês sabem disso, que é muito complicado quando a gente fala uma coisa e tenta remendar, né? E a pessoa que recebe, eu falo isso muito de comunicação, mas a pessoa que recebe sempre vai receber com outro olhar. Por quê? Porque na comunicação ela tem ruído. Então, o que eu falo pra você é o que eu entendo que você vai entender. Mas às vezes não. O que acontece? Você entende de outra forma. Às vezes uma palavra mal falada, um tom diferente,
um gesto diferente, ou se não também um olhar, sabe? Então, a comunicação verbal e não verbal, nessa hora, é muito importante, principalmente a não verbal, porque a não verbal é aquela assim, poxa, tá gordinha, hein? Tá terrível, hein? Ô, roupinha. Então, isso daí é a comunicação não verbal, é muito complicada. Então, a gente faz certas coisas, a gente olha pra, sabe, dá aquela virada de olho, ou faz aquela carinha, ou faz assim, sabe? Aquela carinha que a gente faz, ou fica assim. Tudo isso a gente faz e não percebe. E quando você não percebe, aí que tá o problema, entende? Olha, gente, meu marido entrou na live, tá? Esse Celso Moreira é o meu marido. Marido, olha aí, vê se é isso acontece nos relacionamentos. Gente, a gente conversa muito. E esse lance da gente conversar muito, a gente aprende muito. A gente aprende muito com o que a pessoa tá falando, o que a pessoa tá sentindo. E isso é muito importante. Conversem. Não só na hora que tem que discutir relação, mas conversa. Porque quando você conversa, você consegue entender o ponto de vista do outro. Às vezes você não consegue consertar a situação na hora, mas você consegue dali para frente agir de um outro jeito.